E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui responder a tag dos 50% adaptada, tá? Fiquem cientes de que ela foi adaptada por alguns motivos. E, e eu vim aqui responder, eu saí do meu desaparecimento, eu retornei para fazer aí esse apanhadão do primeiro semestre. Eu espero que vocês gostem, espero também que vocês tenham tempo, porque isso aqui vai demorar, tá? Eu fiquei alguns meses sem aparecer por aqui e quando eu apareço, eu falo pelos meus cotovelos, porque eu tenho muita coisa pra dizer e muitos livros pra mostrar. Então eu espero que vocês gostem, espero que fiquem aí. E caso vocês não tenham tempo, diluam esse esse vídeo aí ao longo da semana e vão ter um vídeo para alguns almoços talvez e alguns cafés da manhã, quem sabe, né? Mas em todo caso eu espero que vocês gostem e eu vou começar aqui com a primeira pergunta da tag, que é as melhores leituras, né? E aqui vocês já devem ter visto o livro que estava ali escondidinho, mas eu tenho duas melhores leituras do semestre, eu vou mostrar para vocês agora. Vou fazer um breve resumo aí sobre o livro e também vou falar um pouco sobre as minhas impressões, mas não vai ser nada aprofundado, porque senão ficamos aqui até amanhã e, né, não poderei fazer isso. Então, porque hoje é sábado e eu ainda tenho que ler bastante e aproveitar meu final de semana, porque a vida é corrida e eu tenho pouco tempo para ler. Então, não ficarei aqui muito tempo com vocês. Ou talvez sim, mas sei lá. Mas não tanto quanto eu poderia ficar, viu? Estejam cientes disso. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é o Anna Karenina, do Lev Tolstói. E nós temos aqui esse clássico que dispensa apresentações, dispensa resumos, mas eu vou resumir assim mesmo, porque talvez tenha alguém aí que não conheça. E aqui nós temos esse livro que fala sobre, que ficou famoso por conta da traição, né, da grande traição, que é o mote do livro, mas esse livro vai muito além disso. Ele é um grande estudo das relações humanas, principalmente relações entre homens e mulheres na Rússia do século XIX e uma Rússia segunda metade do século XIX, né? E temos aqui a figura central, que é a Anna Karenina, né? Pelo menos a história mais famosa que tem nesse livro aqui é a dela, que é esta mulher jovem que se casou com um homem muito mais velho, ela tem um filho também, e que ela ama muito a si mesma. Ela tem um grande amor por sua própria figura, pelo papel que ela representa na sociedade e pelo efeito que ela causa nas pessoas, principalmente nos homens. Ela é uma mulher muito linda e ela está ciente disso. E ela está ciente da sua feminilidade, ela está ciente dos seus atributos, e então quando ela encontra esse rapagão, esse belíssimo cavalheiro chamado Alexei Vronsky, até as árvores aqui chamam Alexei, né? Mas temos aqui esse homem, o Vronsky, que é este belo homem também, um cavalheiro que está no primor aí da sua juventude, que tem tudo para dar certo, né? Ele vem de uma família nobre, ele é muito bem relacionado, ele é muito querido por seus pares, então ele também ama muito a si mesmo. De certa forma, ele é exatamente a Anna Karenina, porém masculina, entendeu? Então os dois são muito parecidos nesse sentido, ambos estão muito apaixonados por si mesmos. E quando eles se encontram, nada mais natural do que eles ficarem apaixonados pelo olhar pela figura de si que vem no olhar do outro. Então, tanto Anna quanto Vronsky vão se apaixonar, né? Muito mais ali exatamente pelo efeito que um causa no outro, por se ver representado no outro, né? Por saberem eles serem jovens e bonitos e importantes, eles acabam ali se apaixonando e isso vai trazer consequências desastrosas, mais para alguns do que para outros. E temos esse relacionamento aí se desenvolvendo e machucando muita gente, incluindo o pobre marido de Anna Karenina, que eu estava pronta para detestar desde o começo do livro, mas que eu acabo tendo uma grande compaixão por este homem. Eu realmente gostei muito do personagem dele, tive muita pena do personagem dele. Eu não estava esperando por essa minha piedade, mas ela apareceu. Mas nós temos muitos outros personagens aqui também. Temos casos de outras traições na família de Anna Karenina, como o irmão dela, que é um grande safado, que anda por aí basicamente se engraçando por todas as coisas que se mexam e que tenham saias, né? E ele tem essa esposa que ficou feia
ao longo do tempo foi ficando feia a pobre mulher, porque muitas gravidezes, né, muitos filhos depois, não tem como ninguém continuar tão bonita quanto foi na juventude, e vamos ter mais essa situação aí, esse estremecimento entre o casal, e que por sua vez a esposa do Stepan Arkadyevich, que é o... Nossa, eu lembrei o nome dele, olha essa beleza. Que é o irmão da Anna Karenina, né? A esposa dele é a irmã da Kiri, que é o outro casalzinho ali desse livro, que é um casal maravilhoso, que vai ser a Kiri e o Lievin. E aqui nós temos o oposto de Anna e Vronsky, né? Nós vamos ter aqui esta garota, esta jovem mocinha, a Kiri, que ela é toda inocentinha, toda linda, toda maravilhosa, toda fresca, e fresca no sentido de frescor da juventude, né? E ela é muito ingênua, então quando ela vê o Vronsky todo cavalheiro, todo galhardo, ela vai se apaixonar por ele, uma paixão doidinha da adolescência ali, né? Aquelas paixõezinhas doídas, né, que todo mundo já teve. E temos aqui a pobre Kiri sofrendo por esse cara, só que ela, em sua ingenuidade, em seu frescor, ela não vai ter aquele apelo que a Anna Karenina vai ter sobre o Vronsky, então a Kiri tá fadada a sofrer muito por esse amor não correspondido. E vai fazer outra personagem também sofrer muito, que é o Lievin. Lievin é a ponta 3 do nosso triângulo amoroso. Ele é apaixonado pela Kiri, ele tem uma idealização dessa mulher na cabeça dele, dessa garota na cabeça dele, e ele acha que ela é pura, perfeita, sensacional, que vai ser aquela esposinha obediente, não sei o quê, e ele é muito apaixonado por ela. E vamos ver aí os desdobramentos desse amor de Lievin por Kiri, porque de acordo com o desenvolvimento da história, o Lievin vai ter que continuar amando a Kiri, porém a Kiri real e não a que ele idealizou. Então é muito interessante ver esse crescimento dos personagens. E, gente, realmente, isso aqui é um clássico, né? É aquele clássico que dispensa apresentações, dispensa palavras. É um livro maravilhoso de estudo de personagens, e aqui nós temos Tolstói mostrando exatamente como se construir, como se dizer coisas sem dizê-lo, sem enunciar com palavras. Ele vai mostrando na narrativa o que ele quer que o leitor veja, e sem pegar o leitor pela mão também, ele simplesmente entrega as coisas ali e você interpreta, né? E é sensacional. Eu não posso me estender muito mais sobre isso, porque senão o livro, o filme, o vídeo seria exatamente sobre Anna Karenina, e temos muito mais coisa para dizer. Eu não vou nem prometer fazer vídeo sobre Anna Karenina ou qualquer um desses livros, porque eu não tenho tempo, né? Eu só tenho final de semana, e final de semana, gente, eu não quero ter obrigação com nada, eu quero descansar. Então eu vim aqui falar sobre esses livros nesse vídeo porque eu realmente estava com saudade de fazer vídeo pro YouTube, e também estava com vontade de falar sobre as grandes e maravilhosas leituras que eu estou fazendo. Então por isso que eu apareci aqui. Mas eu não vou prometer fazer vídeo sobre nenhum livro, porque eu realmente, sabe, estou fazendo as coisas no meu tempo, no pouco tempo que me resta assim, tô dizendo. Quando acaba a semana, meu Deus do céu, ficou muito lúgubre, muito mórbido, mas assim, no tempo que me resta, depois que todas as outras coisas foram feitas, aquelas coisas para a subsistência, entendeu? Então a leitura, ela tem que ser para mim uma fonte incomensurável de prazer, como sempre foi, e eu honestamente não quero colocar nenhum freio, nenhuma rédea nela. Então quando der, eu vou fazer o possível para estar aqui de vez em quando. Eu venho falar sobre os livros pra vocês. E eu vou falar da minha segunda leitura favorita agora. Minha segunda leitura favorita, gente, é essa aqui. Middlemarch, por George Eliot. Eu não comecei a ler esse livro por essa edição, como eu acabei de mostrar pra vocês. Eu comecei a ler por esta edição absurdamente cara, que eu comprei num apoio do Catarse, que é esse daqui, né? Middlemarch, da George Eliot. Ai, pera. É esse aqui. Capa belíssima, mas só a capa, tá? Eu detestei a tradução, tem palavras aqui que não existem no Aurélio e eu procurei, tá? Eu não sei de onde tiraram essas palavras. E sabe aquele momento em que você pensa, ou eu sou muito burra, ou isso aqui não tá bom, entendeu? E deixa eu só dizer de novo, eu não sou tradutora, não sou nada. Eu não sou estudiosa de línguas, né? Mas, nossa senhora. E daí, como eu tava meio... Eu queria, né? Queria ler esse livro porque realmente é sensacional.
E daí eu fui procurar, achei o da Martin Claret. Eu queria na verdade a edição em inglês, mas a edição em inglês estava impossivelmente cara, da Penguin Classic, a Penguin Companhia, né, aqueles livrinhos sem eira nem beira, que é caríssimo, sabe-se lá por quê, mas tinha essa edição em inglês. Mas daí eu peguei essa daqui mesmo, essa daqui foi boa, não é 100% sensacional, mas é boa, melhor que a outra ali. E eu li, e gente, segunda melhor leitura do ano, talvez primeira junto com Ana Karenina, mas é que são coisas diferentes, né? Fala também sobre costumes, mas agora na Inglaterra, também ali do século XIX, desculpa. E nós temos esta cidadezinha que é Middlemarch. E nós vamos ter esses personagens vivendo suas vidinhas provincianas. Aqui tem se não me engano, eu não sei se é só na edição brasileira que tem esse subtítulo, né? Mas aqui é Middlemarch, um estudo de uma vida provinciana. E é exatamente isso que vai ser, uma vida provinciana. Tem essa galerinha aqui. Então nós temos vários núcleos de personagens que vivem em Middlemarch e suas vidinhas se desenrolando, né? Nós temos a Dorothea, que é um dos núcleos principais, que é esta moça jovem e muito sedenta de conhecimento. Sabe aquela pessoa que é uma esponja pronta para absorver qualquer migalha, qualquer gotinha de conhecimento que porventura cai sobre ela, mas ela não tem nenhuma fonte de conhecimento, ela não sabe como buscar, porque afinal de contas os estudos das mulheres eram altamente não combina essa palavra, né? Eram tenebrosamente básicos e basicamente ensinava-se a mulher a ser uma dona de casa e nada mais. E para uma mente curiosa e desejosa como a da Doroteia, isso era uma fonte de muita dor. Então o que ela faz? Ela decide que por meio de um casamento ela vai encontrar alguém que possa ser um tutor para ela muito mais do que o marido. Então ela vai se apaixonar com muitas aspas, porque meu Deus, que horror. Ela vai ela vai pular com as duas pernas num abismo, achando que ela tá fazendo alguma coisa boa para ela. Ela é uma jovem, então ela faz as burrices próprias da juventude e como ela tem um tio muito permissivo, né? O tio tem muita gente, todo mundo ali naquela cidade sabe que é uma péssima ideia ela casar com o senhor Casal Bom. Que é esse velho que tá. Ele é um velho acabadíssimo. Ele tá há anos, décadas, a vida dele inteira fazendo esse compilado de mitos que ele quer fazer. Um compilado de mitos que é o estudo de todas as mitologias do mundo. Porém, ele é daquele tipo de acadêmico que até nesse momento aqui já não existe mais. Aquela pessoa que vai compilando e faz notas e reanota, mas o estudo do que ele estuda já avançou muito, só ele não percebeu ainda. Ele desconfia que ele é meio medíocre, mas ele não tem coragem de aceitar sua mediocridade e falar por mundo. Só que a Doroteia não percebe essa mediocridade. Tudo que ela vê é a imagem que o senhor Casal Bom entrega para o mundo, que é desse grande erudito, quando ele na verdade é medíocre. E ela vai casar com este velho. E ela vai descobrir muito rapidamente, ainda na sua lua de mel, que ela fez uma péssima escolha. E aqui nós temos um romance de formação. Não é um romance de formação, mas pelo menos na parte da personagem Doroteia nós vamos ver ela se formar ali, né? Vamos ver a caminhada dessa personagem rumo à inteligência sensível. Ela vai perceber as coisas erradas que ela fez e ela vai crescer com isso. É sensacional, eu detestei essa personagem porque ela é meio carola no começo, mas ela vai ficando maravilhosa no decorrer da narrativa e ela reconhece seus erros e é sensacional. Ela vai, em um determinado momento, ela vai se apaixonar por um homem, que é um sobrinho de seu marido, e esse cara, ele é um protegido ali, ele recebe uma determinada mesada do senhor Casal Bom, e vamos ter aí os desenvolvimentos, os desmembramentos aí dessa... Desmembramento? Não vai ser. Os desdobramentos. Não vamos desmembrar ninguém, gente. A gente vai desdobrar a narrativa. Então vamos ter os desdobramentos aí desse caso, né? Desse romance que vai surgindo aí. Temos também um doutor
que chega, o Dr. Lydgate, que chega nesta cidadezinha, e ele é um médico, e ele tem muitas ideias. Vocês sabem que os médicos nessa época eram um pouco mais, eram tipo açougueiros glorificados, né? Então todo mundo achava que ele era meio ridículo, assim, esse doutor. E ele tinha muitas ideias, ele chegou querendo inovar a medicina, mas a gente sabe que cidadezinhas têm uma certa fama de serem muito apegadas com as suas tradições, com a sua forma de fazer as coisas, né? Então esse médico, ele vai colocar os pés pelas mãos ali em muitos momentos, ele vai se juntar a um banqueiro, que é essa figura extremamente hipócrita na cidade, que sabe aquela pessoa que ele é cheio de falar de Deus, nossa, me vem à mente aqui muitas coisas. Ele é cheio de falar de Deus e querer exortar os outros, querer obrigar os outros a fazer coisas no bem, mas na verdade ele é um hipócrita e ele só quer encobertar as coisas erradas que ele faz. Pois é, o médico vai se juntar com esse banqueiro, porque esse banqueiro está querendo fazer um hospital e ele tem a ideia ali de também fazer um hospital que vai fazer um arraso ali na medicina, enfim, ele vai juntar com esse médico, então nenhum dos dois vai ter uma boa fama nessa cidade. Só que o Lydgate, ele chega na cidade com um firme propósito de não vou me engraçar com nenhuma moça porque eu não tenho dinheiro, ele é um pé rapado. Só que daí tem essa moça belíssima, Rosamond, que ela tem todos os homens aos pés dela, mas ela vai querer logo aquele que ela não pode ter. E como tem muita gente iludida por aí que gosta de coisas impossíveis, né? Sem que pessoas muito loucas. Então Rosamond é uma dessas que gosta do que ela não pode ter. E ela vai querer esse médico. E ela vai fazer de tudo para consegui-lo. Ela é uma personagem interessantíssima. Porque assim, ela é muito feminina, ela é muito dócil, ela é muito linda, ela nunca vai falar a coisa errada. Por quê? Porque ela sabe exatamente a imagem que as pessoas têm dela. E isso é sensacional, porque as pessoas veem como ela é delicada e maravilhosa e ela gosta daquilo, ela gosta da forma. E ela nunca, ela vai se ela tem um orgulho na vida dela, é a forma como ela se mostra para as pessoas. Então ela nunca vai sair desse personagem que ela criou para si. E é um personagem. Nós criamos personagens para nós mesmos. Mas essa daqui, ela nunca dá uma rasteira. Ela tá sempre naquele personagem. E ela vai enganar esse médico. Ela tem toda a boa intenção, ela acha que ela está apaixonada pelo médico, o médico vai se apaixonar por ela pela imagem que ela projeta de moça dócil, quando ela na verdade não é. E eles vão se casar e vai ser assim, vai ser terrível, vai ser péssimo, porque nenhum dos dois combina, os dois não combinam, sabe? Então vamos ter os desdobramentos também desse casal. Temos ali o irmão da Rosamond, que é esse moleque safado, que é o tipo bom vivant daquela época, que ele é um filho de dono de terras e ele vai viver com muito mais do que ele pode. Então ele vai arrumar um monte de dívida para todo lado e ele vai dando nota promissória aí pra galera, pedindo pros amigos emprestarem dinheiro, não sei o que. E ele é apaixonado desde a infância por uma moça pobre, a Mary Garth. E ela é pobre, só que ela é muito direita. Ela é aquela pessoa assim que é reta como uma flecha. Ela é aquela pessoa que é muito sensata, ela não se deixa cair por sensibilidades, muito sentimentos, ela tá sempre ali muito racional. E a Mary Garth também, ela é apaixonada por esse rapaz, só que ele não é ainda o homem que ela acha que ele tem que ser, que ele pode ser. E temos também o desenrolar desse relacionamento, essas duas pessoas tão diferentes, mas que podem se tornar alguma coisa realmente boa no futuro, né? E é isso, gente. A gente vai acompanhando a galera, sabe? Tem muita gente que fala que esse romance ele é cansativo. Eu não senti isso. Ele traz muitas coisas da política da época também, da mudança ali, quando as pessoas, os camponeses estavam cansados de serem extremamente explorados, estavam ficando com uma certa má vontade com os senhores. Então vamos ter essas mudanças políticas, né? Vamos ter discussões políticas muito interessantes. Inclusive o rapazinho lá que a Doroteia vai se apaixonar vai estar bem empenhado nesse tipo de coisa. E
Eu não achei, eu amei cada momento desse livro, sabe? Eu o li ao longo de alguns meses, eu fui muito tranquila. Eu acho que assim, se você estiver lendo só um livro e esse livro for só esse daqui, talvez ele possa ser cansativo mesmo, porque é um livro em que não acontece lá muita coisa. É o desenvolvimento de personagens nessa cidadezinha, que é bem pacata, né? O que acontece mais, o que fervilha tá dentro dos personagens, e isso é sensacional. Mas eu amei cada momento desse livro. Agora, o que eu indico é, leia aos poucos, leia com tranquilidade, sabe? Sem ter pressa de terminar. Esse livro, ele originalmente ele foi dividido em acho que 4 volumes, alguma coisa assim. Ele saiu também em folhetim. Então, é para ser lido aos poucos. Então não tenha pressa. Vai lendo de boa, vai lendo na tranquilidade, tá? A gente não é uma corrida. Então, pega esse livro e vai lendo de boa. Daí, gente, a próxima pergunta que dá tag dos 50% é aquela sobre a, como que é? Melhor continuação que você leu até agora. Eu não suporto continuações. Na verdade, quando eu sei que um livro tem 3, 4, 5, 6 outros, eu fico perturbadíssima. Os únicos que eu suporto, que eu amo e que eu releio com muita frequência é Senhor dos Anéis e Harry Potter. Mas, de vez em quando, eu pego algumas séries para ler, e foi o caso desse aqui, que na verdade é uma duologia, e sem dúvida é uma das melhores coisas que eu já li em ficção científica, que é A Queda de Hyperion, que é a continuação de Hyperion, né? É um ótimo livro isso aqui, nós vamos ter esses peregrinos, esses personagens que têm coisas em comum, mas no início a gente não sabe exatamente o que é essa coisa. E eles estão indo para este planeta Hyperion porque eles vão se encontrar com essa criatura abissal, essa criatura que, que está se soltando das marés temporais. O tempo está retrocedendo e essa criatura está sendo solta. E é um livro, é uma história estranhíssima. É aquela história que você vai ser jogado no meio do rolê e você que dê seus pulos para entender o que está acontecendo. Mas vale muito a pena, é muito gostoso quando você finalmente compreende, ou não. A gente não, acho que não chega a compreender completamente o que está acontecendo aqui, mas é muito gostoso, sabe? É muito gostoso mesmo. A próxima pergunta é o livro que gostaria de ter lido no primeiro semestre. Eu acho que eu vou ter que... minha bateria talvez esteja dando uma tropeçada aí. Beleza. A terceira questão é o livro que eu gostaria de ter lido no primeiro semestre. Eu gostaria de ter terminado 3 livros, né, que eu estou lendo há um tempo já. O primeiro deles é a autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Esse livro, eu confesso que eu esperava um pouco mais dele. Ele é maravilhoso, ele é muito bonito, a escrita do Zweig é belíssima, mas eu confesso que eu fiquei meio surpresa com quanto a visão dele sobre a política da Europa no século XX é restrita. Porém, isso não necessariamente significa que ele ele tá devendo a algo. É porque assim, a história, quando está acontecendo, é muito difícil de ser compreendida. Então, assim, não é nesse quesito aí que temos que eu estou cobrando alguma coisa do Sr. Zweig, que não é exatamente nisso, mas é que ele tem algumas visões por demasiadamente romantizadas sobre algumas figuras, por exemplo, o imperador Francisco José. Ele tem uma visão meio romântica demais desse imperador e a gente sabe que as pessoas se revoltam, as coisas acontecem por um determinado motivo, né? Mas nós temos aqui este homem que está escrevendo depois do acontecido. Para quem não sabe, o Zweig ele foi um judeu que viveu ali na Áustria. E ele, quando aconteceu a Segunda Guerra, ele veio para o Brasil. Ele morreu aqui, inclusive, ele acabou se suicidando. Então a vida dele, a visão dele das coisas é muito trágica, né? Como provavelmente, obviamente, deveria ter sido mesmo, porque a guerra é a guerra, né? É o que é. Então nós temos este homem profundamente ferido, se lembrando dessas situações e falando sobre a Europa ali do começo do século XX, né?
antes da Primeira Guerra Mundial, e depois veio a Primeira Guerra e acabou com todas as esperanças das pessoas, porém teve um florescimento ali da esperança no entre guerras, um período muito pequeno de tempo em que as coisas pareciam estar caminhando para um lugar melhor, né? Parecia ter um progresso belo acontecendo ali, mas que acabou culminando aí na Segunda Guerra. Então não as coisas foram péssimas para quem nasceu no começo do século XX. O mundo teve coisas tenebrosas acontecendo ao mesmo tempo, então essas pessoas realmente sofreram demais. E temos este homem refletindo sobre essas coisas. E assim, a história dele, a escrita dele é muito, muito bonita, gostei bastante. Porém, me surpreendeu um pouco a ingenuidade dele frente a algumas visões de mundo. Não vou dizer pra vocês que eu vou fazer um vídeo sobre, eu poderia fazer pra explicar melhor, mas né, eu acabei de falar aí que não dá pra eu ficar fazendo vídeo pra cada livro, mas realmente é um livro que eu gostaria de ter terminado já, pretendo terminar esse ano ainda, obviamente falta pouco, mas esperava mais. Sua Alteza Real, do Thomas Mann, eu tô gostando bastante dessa leitura, eu estou atualmente na página 82, vai falar sobre esse reino, esse pequeno reino em decadência, e sobre uma nobreza em decadência, né? Aqui nós temos o Thomas Mann fazendo algumas de suas metáforas, suas imaginações, né? Falando de temas que eram ali de sua época, mas fazendo uma coisa um tanto quanto fabulesca, mas ainda não peguei essas referências, porque eu acho que eu estou muito no início ainda, mas ele está refletindo ali, como em todos os livros basicamente de sua obra, ele está refletindo sobre a Alemanha do começo do século, e aqui nós temos essa família, nós temos esse príncipe, a gente acompanha Sua Alteza Real, esse jovem garoto que é um segundo filho, né? Ele não é o herdeiro do trono, mas o irmão dele, o primeiro, é muito doente, e ele nasceu com a mão defeituosa. Então ele não é aquela figura que todo mundo escolheria para ser a imagem ali, para ser o seu rei, para ser o seu monarca. Mas ele será, né? A gente sabe já. Eu nem cheguei nessa parte ainda, mas eu sei que ele vai ser a Sua Alteza Real ali. E ele vai ter que se casar com uma moça, com uma jovem que tem muito dinheiro, porém que não tem título. Aquelas coisas que a nobreza moribunda fazia, né, pra tentar se salvar. E tô gostando bastante. O Thomas Mann é um dos meus autores favoritos, né, então é maravilhoso. E o terceiro livro que eu gostaria de ter lido no primeiro semestre é o Dylan Elétrico, né, do folk ao rock, que vai falar sobre a noite que mudou os anos 60. Aquela noite em que o Bob Dylan simplesmente ligou sua guitarrinha aos amplificadores e deixou todo mundo muito puto, né? Porque o Bob Dylan é essa figura que ele fala um dane-se pra todo mundo e ele faz exatamente o que ele quer. Então, ele era aquela figura do folk, né? Que é com seu violãozinho lá, todo pacatinho, sem barulho, tranquilidade, falando das coisas da terra. Um negócio meio hippie, né? E de repente ele dá um foda-se pra tudo isso, liga sua guitarra nos amplificadores e começa o rock and roll. E começa a rockear e todo mundo fica muito bravo. Todo mundo fica bravo, porque o Dylan sempre teve essa coisa, os fãs dele sempre foram meio loucos, né? E eu gosto muito do Bob Dylan. Não estou me colocando no meio não, viu gente? Mas os fãs dele nos os anos 60 foi uma década, assim, uma década que, meu Deus do céu, que década foi essa? É uma década de coisas muito bizarras acontecendo. Então, o Dylan tinha essa imagem messiânica, né? Ai, credo. E tinha muita gente que acreditava nessa imagem do Dylan como um grande profeta. E aquele cara que levaria a música para um outro patamar. Quando ele meio que se rende ao establishment, né? Quando ele se rende ao rock and roll, que era essa música mais popular, a música do Elvis Presley. Nossa, mas a galera fica puta. A galera fica puta num nível, sabe? Então temos, isso aqui é quase lendário esse show. E eu me interesso bastante e eu gostaria de ter ido no cinema assistir o filme, porém não fui. Por falta de tempo também, o tempo ele acaba comigo, né? E acabei não indo, daí eu peguei, você quer saber? Já que eu não fui assistir o filme, eu vou ler o livro primeiro e depois eu assisto o filme.
não terminei de ler o livro, não assisti o filme, estou aqui reclamando, mas pretendo terminar esse ano ainda. Daí, a pergunta 4 é: livro que eu quero ler no segundo semestre, ou pelo menos começar, né? São vários também, deixa eu mostrar pra vocês. Eu sou uma pessoa, sabe, gente, que eu sou meio assim, eu não tenho muita noção. Então, eu me prometi ler muitas coisas imensas, tá? No segundo semestre, eu chamei uma galera, porque, né, por que não? Eu não curto muito o clube do livro e ler coisas junto com outras pessoas, porque eu sou meio... Eu não tenho muito apego aí por manter metas, mas eu realmente tô com vontade de ler esse livro, que é o 20 anos depois, do Alexandre Dumas, que é a continuação de Os Três Mosqueteiros. Eu também adquiri já o Visconde de Bragelonne, 1 e 2, né? E, que estão logo ali. E eu gosto muito. Eu acho muito divertido Os Três Mosqueteiros. Eu quero muito chegar na parte da história da Máscara de Ferro, que eu gosto muito daquele filme. Então, assim, eu me chamei a galera pra ler isso aqui comigo. Então, assim, né? São 800 páginas e eu sou iludida pra caramba, mas eu quero ler. Fora todos os outros que eu estou lendo. Eu também, esse ano, eu li 2 livros do Dickens. Eu li o Oliver Twist e eu li Tempos Difíceis. Dickens é um dos meus autores favoritos também. E eu gosto muito, eu acho muito gostoso ler Dickens, né? Então eu quero ler Nicholas Nickleby, que é essa monstruosidade, a vida e as aventuras de Nicholas Nickleby. Que é esse garoto aí dessa família que fica pobre e fica sem eira nem beira. Eles vão pedir arrego pra um familiar rico que vai tratar eles na ponta do sapato, no bico do sapato, como sempre. E daí o Nicholas Nickleby vai meio que se revoltar com o tratamento, vai embora pra tentar arrumar fortuna pra cuidar da família dele. Então esse jovem aí, lascado na vida como qualquer personagem do Dickens. E eu gosto dos personagens lascados do Dickens, né? Então quero ler isso aqui também, que é 900 páginas, não é 800. É maior do que os 20 anos depois. Esse daqui é 909 páginas. Meu Deus. Daí, como, né, que eu sou, né, dessas, né, eu quero ler também A Montanha Mágica, gente, do Thomas Mann. Tudo no segundo semestre. O meu segundo semestre vai ser uns 2 anos. Esse daqui tem 848. Vocês viram que vai só piorando, né? Ou melhorando, dependendo aí o ponto de vista. Mas nós temos então a Montanha Mágica, que vai falar sobre o Hans Castorp, que vai subir a montanha, né? Ele é um daqueles que tá tísico, né? Um problema no pulmão lá, e vai pra esse trem desse lugar, esse hospital nas montanhas pra tentar se curar, e daí vai acontecer alguma coisa lá com ele, não sei exatamente o que é, porque eu nunca pesquisei muito sobre, mas eu tenho muita vontade de ler esse livro, então, mas vai ser naquele sistema Cynthia. Vai ser começar, se eu começar a ler no dia 29 de dezembro, já tá valendo, eu considero que eu comecei a ler em 2025, tá? Eu não tenho pressa nenhuma, eu não pretendo ir a lugar nenhum, e pretendo viver muitos anos, tomara que tudo dê certo e que vivamos muito tempo, todos nós, para podermos ler todos esses livros. Então, é isso. Essas são as minhas pretensões. Daí a quinta pergunta é os livros que mais me decepcionaram neste ano. Eu tenho 2 aqui também. Que é o A Estrada. O primeiro deles é o A Estrada, do Wassily Grossman. É aquela coisa, né? Cria unicórnios, mas não cria expectativas. Eu sigo muita gente que fala de livro, agora muito menos, porque eu deletei meu Instagram. Ainda bem, me livrei daquela merda. Então, muito menos. Mas eu sigo muita gente sensacional que fala tão bem de Wassily Grossman, especialmente desse livro, que eu fico, cara, eu não sabe, não sei se, provavelmente não foi pra mim. Eu achei isso aqui de uma chatice insuportável que foi falar, foi extremamente propagandesco. Isso aqui é uma grande propaganda do regime soviético, né? Porque, afinal de contas, Wassily Grossman, ele começa como um grande apaixonado lá dos comunistas, e ele meio que se desengana com o partido, como
90% dos artistas da época. E só que isso aqui é uma grande propaganda, sabe? Tem alguns contos ali que são sensacionais, tem alguns contos maravilhosos, que eu realmente achei muito bonito, que isso aqui tem conto, tem ensaio, tem não sei o quê. Mas não sei, sabe? Eu acho que eu não peguei. Eu gostei muito de um conto que foi realmente maravilhoso, que foi Eu Sou o Último Judeu, que fala sobre este homem, sobre a ascensão do nazismo e sobre esta vila em que os judeus vão sendo mortos, né? A cada dia que passa vão sendo assassinados e sabe, é um conto muito bonito, muito triste, mas do começo aqui do livro, talvez o interessante dessa obra seja exatamente você ver essa mudança no pensamento do Grossman. Eu não tenho, eu não tenho nenhum apreço pelo comunismo, não tenho nenhum apreço pela União Soviética e nem eu acho que não tem ninguém que vai vir me encher o saco, mas se tiver, nem vem, nem adianta, tá? Eu não sou. Eu não sou uma pessoa que. Eu, eu fiz história, eu li muita coisa, então eu não tô falando aqui. Eu não sou aquela tia que acreditou em um monte de teoria da conspiração do WhatsApp, tá? Não acreditei em teorias da conspiração. Não gosto por outros motivos que foram aí. Que foram aí construídos ao longo de muitos livros e muita leitura e muito estudo. Então, se por acaso, eu acho que não tem, mas se por acaso tiver gente que quer encher o saco, que sentir aquele comichão de encher meu saco, nem vem, tá? Nem vem, porque não adianta. Então, eu tô falando isso porque já teve, tá, gente? Nossa senhora, que saco. Você tem um povo insuportável, sabe? É os acólitos. The acolytes, né? Ai, nossa, que povo chato. Enfim. Daí, outro livro também que, por outro lado, ainda do Vasily Grossman, né? Tem aqueles 2 livros dele lá, que é tipo uma duologia imensa, né? Que eu tenho um certo interesse em ler. Então, quem sabe um dia. O outro livro que me decepcionou foi o Casas Estranhas, do Ketsu. Achei bem fraco, achei bem rude. Eu não tenho muita esperança com o livro atual, não. Pra mim parece os novos Jurassic World, sabe? Pra mim é os efeitos do cinema na literatura, que é aquele... o cinema hoje em dia, principalmente o cinema hollywoodiano, tá vivendo de remoer ali seus filmes antigos, porque a imaginação virou corporativa, né? Não é que virou, sempre foi meio corporativista ali em Hollywood, mas parece que agora tá muito pior. E parece que os roteiros são feitos pelo ChatGPT, então assim, tá feia a coisa. Mas parece que na literatura tem muito disso, principalmente a literatura de terror, assim. Às vezes você só quer se divertir um pouquinho, sabe? Você tá lendo um monte de livrão imenso e daí você fala, vou ler um livrinho mais tranquilinho. Daí você pega esses livrinhos que tá saindo agora e é isso que é, livrinhos, né? Isso aqui é um bem ruinzinho. E me decepcionou pelo seguinte, eu gosto muito de casas, eu gosto muito de livros de terror, principalmente que falam sobre casas, eu amo. E esse daqui veio com uma proposta interessante, de uma espécie de... caiu o trem ali. Uma espécie de análise de... a história por meio de análise de plantas de casas. Eu achei muito legal. Mas os personagens aqui, eles tiram umas conclusões assim que você fala, mas meu filho, mas de onde que veio isso, sabe? São aquelas pessoas confiadas que ouvem uma fulana lá falar e eles, tá, não, mas então foi isso mesmo que aconteceu. E não tem investigação nenhuma, sabe? É tipo tomando a palavra daquela fulana que eles nunca conheceram antes como uma verdade suprema. Então achei bem pobrinho, bem ruinzinho, bem qualquer coisa, bem exemplo do que está sendo a literatura de hoje em dia. E eu sei, eu generalizei bastante aqui, não necessariamente é correto o que eu falei, tá? Mas pelo menos o que eu tenho lido é isso aí mesmo. Então, fazer o que, né? É a vida. Ainda bem que a gente tem bastante livro antigo e clássicos maravilhosos para ler, como eu já mostrei ele pra vocês. Tanto uma imensidão de livros bons que eu tenho pra ler. Isso é maravilhoso. Depois, a próxima questão é livros que me surpreenderam neste ano. E foram alguns.
Eu fui surpreendida por livros esse ano, gente, livros muito bons, sabe? Agora que eu me dei conta de que não tá aqui, peraí, vou ter que pegar. Esse daqui, esse primeiro que eu vou mostrar, não é exatamente uma surpresa, porque eu já imaginava que ele seria bom, porque ele é do Charles Dickens, eu já comentei sobre ele, que é o Tempos Difíceis. Só que eu queria mencionar ele de alguma forma nesse livro, nesse vídeo, então aqui está ele. Esse daqui foi um livro maravilhoso. Este livro aqui vai falar, o Dickens, ele sempre deu pitacos ali nos seus livros, pitacos sobre a sociedade nos seus livros, e com isso fez com que a sociedade mudasse muito. E aqui ele é mais uma dessas situações. Ali no século XIX, eu tenho lido muita coisa do século XIX, né? Que era a época em que ele escrevia, segunda metade do século XIX. Segunda metade? Será? Não sei. Enfim, século XIX. Não é segunda metade, não. É bem começo miolão mesmo. O Dickens, ele vai falar aqui sobre as formas de criar filhos. Formas de pensamento, né? Aqui teve provavelmente resquícios do iluminismo na educação aqui dessas crianças, que é a criação pela razão pura. E aqui o Dickens vai falar sobre os malefícios que tem uma criação baseada apenas na razão e deixando a imaginação e os sentimentos e as sensibilidades de lado. E aqui vai falar sobre essas pessoas que são fadadas a ver as coisas por um viés extremamente racionalista e que perdem tudo por não ter a sua contraparte, né? São pessoas... É um livro muito legal. Eu acho que vai agradar pessoas que querem dar aula, querem pensar a educação de alguma forma, né? E também porque é um livro do Dickens, então temos personagens incríveis aqui, temos... É gostoso ler Dickens, né? Ele escreve muito bem, de uma forma muito gostosa, então fica a dica pra vocês. Um livro que me surpreendeu bastante foi O Mundo Perdido, do Sir Arthur Conan Doyle. Eu amo dinossauros, sabe? É o meu prazer assistir bons filmes de dinossauros. E até aqueles ruins também, ainda assim me agradam, porque eu gosto de dinossauros. Então, pra mim, eu comecei a ler isso aqui e eu pensei, vai ser um ganhar ou ganhar, né? E realmente foi. Mas de uma forma muito superior ao que eu estava esperando. Porque, gente, que gostoso esse livro. Que delícia. Aqui vai falar sobre este... um cara que tá contando a história, é um jornalista. E ele tem uma namorada, que na verdade não é bem namorada dele, é uma moça que ele quer muito namorar, porque ela é linda, maravilhosa, estupenda, um espetáculo de mulher. Só que ela fala pra ele, ela não deixa de ter razão, que as mulheres de sua época não podem ter grandes... Elas não podem ter grandes... Gente, esqueci a palavra. Accomplishments. Nossa vida, que daí eu detesto ficar com essas palavras em inglês na cabeça, sabe? Mas é que eu provavelmente passei o dia inteiro assistindo coisa em inglês, daí eu tô com essa merda na cabeça. Mas assim, que horror. Elas não podem ter nenhum tipo de... Elas não vão conseguir se sobressair em nenhum campo de suas vidas. Então essa moça fala pra esse cara, eu só vou conseguir me sobressair de alguma forma se eu casar com um homem que tenha se sobressaído em alguma coisa. Então ela meio que dá a ideia pra ele, fala, ó, se você se provar de alguma forma, eu vou ser sua. E sabe aquelas conversas meio besta? E ele leva isso a sério. E daí ele vai caçar encrenca, né? Ele vai, ele fica sabendo lá que vai ter pode ter uma expedição para as Américas, aqui pra região do Brasil, inclusive, e que tem um professor muito maluco que diz ter visto dinossauros. E esse professor, ele meio que ficou desacreditado e... Desculpa pela tosse, gente. Ai, nossa, olha o delay, né? E daí ele ficou desacreditado, mas ele agora vai querer se provar, vai querer provar de alguma forma que realmente aconteceu, então ele vai estar montando essa expedição e esse cara vai junto. E, gente, é muito divertido. Primeiro porque o professor é um maluco. Esse homem, ele se acha demais, esse professor. Ele é um velho daqueles brutos, sabe? Aqueles brutão, professor Challenger. E ele é um challenge mesmo. Ele é... ele é insuportável, sabe? Ele sabe que ele é bom e ele fala pra todo mundo que ele é melhor. Ele trata os outros como se os outros fossem umas pulgas sarnentas.
E, tipo, como se as pessoas fossem completamente burras e ele fosse o último pendente de inteligência da Terra. E é muito legal. E o Malone, né, que é esse jornalista, acabei de ver o nome dele aqui, vai junto. E é muito divertido. Sabe aquele filme, tipo, na mesma vibe de A Última Esmeralda, Em Busca da Última Esmeralda, ou sei lá, os filmes do Indiana Jones, filmes bons de aventura? É tipo isso aqui. Eu tava sedenta por um livro de aventura que fosse divertido e eu encontrei esse e eu fiquei muito feliz. Eita, acho que eu manchei meu batom. Não sei, enfim. Ah, não vou mudar não. Não vou ver não, se manchou não. Vai ficar assim. E, gente, que livro divertido. Eu amei esse livro. Então fica aí a dica pra vocês, se vocês quiserem ler livros de aventura. Outros livros também que me surpreenderam nesse ano foram os livros da Maya Angelou. E eu vou mostrar aqui esse boxzinho de 3 livros. Eu paguei R$50, você acredita? São 3 livrinhos deliciosos. Ó, oh Deus. Carta à Minha Filha. Até as estrelas parecem solitárias e não trocaria minha jornada por nada. Aqui nós temos Maya Angelou fazendo livros autobiográficos, né, falando sobre temas, sobre ensaios, sobre pequenos contos também. Tem a carta para a filha dela, mas são sobretudo ensaios sobre temas importantes. Então ela vai falar sobre racismo, sobre formas de pensar o racismo em sociedade, vai falar sobre a beleza da vida, sobre coisas belas. E essa mulher, ela é de uma beleza, sabe? E eu não digo assim só a escrita, não. Eu tava vendo as entrevistas dela também. E ela fala com uma beleza, com uma profundidade, com uma elegância, sabe? Sabe aquela pessoa que ela meio que é iluminada, assim? Não iluminada do Stephen King, ela é iluminada de uma outra forma. Ela é iluminada com uma coisinha quente, sabe? Que você sente uma quenturinha quando você ouve a pessoa. E é tipo isso. Eu gostei muito. Tanto de assistir, eu confesso que eu fiquei meio viciada, assim. Eu li todos esses 3 livros, que foi muito rápido, eu li um por dia. Foi muito rápido, porque é curtinho, gostosinho de ler, então é tipo 90 páginas cada um. Então eu li um por dia, seguidos. E daí eu também fiquei meio monotemática, sabe? E assisti várias entrevistas dela também e gostei de tudo. Sensacional a Dona Maya Angelou. Pena que acho que não tem muita coisa dela pra ler. Eu li aquele Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola e foi uma das coisas mais legais que eu li também. E eu ri demais com o começo daquele livro. Depois é uma ladeira abaixo, né? De sofrimento. Mas assim, no começo tem uma cena que as 2 crianças estão é também autobiográfico, aquele lá também. É uma ficção, mas autoficção no caso, né? E eles estão na igreja e sabe uma coisa de criança boba que é muito engraçado, mas eu ri de gargalhar. Sabe quando você perde o seu fôlego de tanto rir? Foi assim, eu nunca vou esquecer. Maravilhoso. Enfim, tomara que editoras lancem, eu nem sei se ela tem outras coisas, mas tomara que lancem e eu vou ler tudo que lançar. E qualquer coisa eu procuro em inglês também, né? Porque a gente tem que dar nossos pulos, né? A pessoa que cresceu procurando música no Emule, ela dá os pulos dela, entendeu? Vocês que são os velhos aí, são da minha época, vocês sabem o que eu tô falando. Então, a gente não tinha Spotify, não. A gente não tinha Google, que se a gente resmungasse a música, ele te dizia o nome. Não, você tinha que ouvir as músicas pelo rádio pra achar o nome. Você tinha que procurar no Emule. Ai, meu Deus, que horror. Enfim, eu dizendo a minha idade, né? Ai. Tive que parar um pouco, gente, porque a bateria descarregou. De tanto que eu falei pelos meus cotovelos e a bateria descarregou. Mas vamos continuar rapidão aí pra não acontecer de novo. Pergunta número 7. Novos autores favoritos que lançaram seus primeiros livros neste semestre ou que você conheceu nesse ano, né? Enfim, aquela perguntinha de sempre. Eu não conheci neste ano, mas eu li com mais fidelidade neste ano, que foi a Natalia Ginzburg. Deixa eu pegar uns livros dela aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho alguns aqui. Eu li, né, nesse ano, eu li As Pequenas Virtudes, eu li também Caro Michele e eu li A Cidade e a Casa. E, gente, amei, principalmente A Cidade e a Casa. Eu não vou falar sobre, né, porque não dá tempo e eu tô ficando com frio e cansada de tanto falar, então é isso aí.
Mas eu tenho também esse livro aqui, Todos os Nossos Ontens, e tenho A Família Manzoni, que é um livro biográfico sobre essa família aí. E tenho bastante interesse em ler tudo que ela escreveu, porque ela tem uma escrita muito gostosa também. E ela fala ali sobre, principalmente sobre o começo do século XX. Ela vem de uma família judia italiana e ela é mãe do historiador Carlo Ginzburg, que eu gosto bastante. É o cara que escreveu Queijo e os Vermes e escreveu, pesquisou, né, a história para escrever ali. Ele é um grande nome da microhistória, então fica aí essa curiosidade para vocês. Mas a obra dela, por ela mesma, é sensacional, então fica aí a dica para quem gosta de livros curtos e potentes. A pergunta 8 é: personagens inesquecíveis do primeiro semestre. Eu tenho alguns. Eu tenho Sol Weintraub do A Queda de Hyperion e A Queda de Hyperion, que é um personagem sensacional que tá fazendo uma ele é um dos 6 peregrinos ali, né, pra Hyperion, e ele tá levando sua filhinha Rachel, bebezinha. E é um dos personagens mais fascinantes daquele livro. Eu realmente amo as partes em que ele aparece, a parte em que ele conta a sua história, e é sensacional. Tem também o Lievin, que eu já comentei bastante aqui nesse vídeo, então Lievin de Anna Karenina. A Doroteia do Middlemarch, que eu gostei demais da mudança que ela teve ao longo de todo o livro. E por fim, meu Deus, que amor, Ursus, do O Homem que Ri, do Victor Hugo. Esse é um dos livros que eu estou lendo, né? Eu tenho 2 edições desse livro, que é essa daqui, da editora Amaryllis, e eu tenho essa daqui da Martin Claret. Eu tô lendo por essa porque a letra é mais confortável, mas é basicamente o mesmo texto. E as traduções são diferentes, mas eu tô gostando muito dessa aqui, tá extremamente bem traduzido e bem feito. Ai, maravilhoso, maravilhoso, eu tô amando esse livro. É o Victor Hugo fazendo o Victor Huguices, né? Você tem que ter calma, que o Victor Hugo vai chegar lá. Eu gosto muito, né? Eu não tenho problema, eu tenho um certo problema, assim. Em Os Miseráveis tem aquele fatídico capítulo que todo mundo fala que ficou famoso por sua inacreditável enrolação, mas é o Victor Hugo fazendo o Victor Huguices, então você tem que estar preparado. Se você quer ler o Victor Hugo, você tem que estar preparado, e aqui é o mesmo caso. Às vezes ele tá falando de um personagem e de repente ele descamba para uns lugares que você nem desconfia onde ele quer chegar, mas ele vai chegar, eventualmente ele chega. Você só tem que ter paciência aí com um homem que vale muito a pena, e eu tô amando o Ursus. O Ursus é este homem, este personagem sensacional, que tem um amor em si, ele é um querido, ele é um filósofo autodidata, ele tem um cachorro um cachorro não, ele tem um lobo que se chama Homo, e ele é um homem que se chama Ursus. Então esse livro tá cheio dessas dicotomias, desses espelhamentos aí, né? E é um livro maravilhoso, e vai falar sobre esse homem que é muito compassivo, que é muito bom, e ele vai acolher 2 crianças abandonadas. No próximo vídeo talvez eu fale das leituras que eu terminei, e esse daqui vai ser um deles porque eu quero terminar rápido, porque eu tô amando esse livro, então eu vou terminar ele muito rápido. Mas ele vai acolher essas 2 crianças abandonadas, e ao mesmo tempo em que tá: o que você é aí, seu porco imundo? Você tá comendo a minha comida, você tá fazendo não sei o quê, ai, mas eu não tenho sorte mesmo, e tá lá cuidando com muito carinho dessas 2 crianças. Ele é maravilhoso, gente, maravilhoso, personagem sensacional aí, que o Victor Hugo é sensacional. Depois eu tenho um livro que me fez chorar, né, nesse semestre, que é a pergunta 9, e foi O Homem que Ri também, porque é muito triste. Em algumas partes vai falar sobre essas crianças que eram roubadas e daí deformadas para servir em shows de variedades, né, shows de freak shows, né. E tem esse garotinho que eles roubam ele bebê, imagina, e cortam a boca dele aqui, por isso que ele é o homem que ri. E cortam até a orelha, então ele parece que ele está rindo o tempo todo, mas na verdade fizeram isso com ele. Então é um livro cheio de maldades, mas também cheio de muita bondade. O pendor do ser humano para ser maligno, mas também para ser benévolo. Então temos aí essas outras dicotomias, né? E é um livro maravilhoso, eu chorei mesmo, desavergonhadamente. Um livro que me deixou feliz nesse semestre foi O Mundo Perdido, do Arthur C. Clarke. Eu amei, eu me diverti, eu ri demais, maravilhoso. E por fim, a última pergunta, que é livros que pretende finalizar no segundo semestre. São vários, mas eu vou passar brevemente, não se preocupe, não vou ficar me detendo em nenhum deles não.
O primeiro deles, gente, que eu estou... Na verdade é uma releitura. Tô fazendo essa releitura porque eu tava com muita saudade e eu simplesmente acho que isso é uma das maiores obras de arte de todos os tempos. Não só da literatura. Eu amo esse livro com todas as minhas forças, que é As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Já estou quase na metade, já tô no segundo livro, no caso, né, que é a... Qual que é o segundo livro, senhor? Pera. O segundo livro é A Grande Rainha, né? O primeiro... porque As Brumas de Avalon é um compilado aí de 4 livros. E o primeiro deles é... Oxe, cadê o nome do livro, senhor? A Senhora da Magia. Daí eu já tô na Grande Rainha, que é o segundo livro. E estou amando cada momento, ainda mais do que eu amei quando eu li pela primeira vez. Eu amo. Estou lendo também O Homem que Ri, que eu já acabei de comentar sobre ele. Amando cada momento. Só tô lendo livrão, gente. Só tô lendo livrão. Outro livrão, em todos os sentidos, que eu estou lendo também é o Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. Eu estou no primeiro volume ainda, mas gostando demais. O Cervantes, ele tinha um senso de humor tão maravilhoso para contar histórias, e eu tô gostando muito desse Cavaleiro de Triste Figura. Não imaginei que fosse gostar tanto, mas estou amando. Tô com muito medo de ficar ruim. Assim, não ruim, porque esse é um dos grandes livros da literatura mundial desde sempre, desde o século XVI, mas assim, de ficar meio cansativo, sabe? Talvez, mas acho que não. Tenho fé em Cervantes. E também estou lendo o monstruoso Fyodor Dostoiévski, estou lendo Os Irmãos Karamazov. Estou aqui no primeiro volume ainda, estou na páginas 200 do primeiro volume. E, gente, é um livraço, né? É um livraço, vai falar sobre esses irmãos aí, os irmãos Karamazov, que são 3, o Alyosha, claro que tem o Alyosha, que é esse coroinha, é aquele carola, é um carola que eu não confio nele, por mais bondoso e santo que ele seja, eu não confio em carolas, e ele é meio carolinha. Tem o Carola, tem o da Pá Virada, que é o filho, como que é o nome dele? O Dimitri, né, que ele é meio da Pá Virada, ele é meio brutão, meio bruscão, meio burrão. E tem o Ivan, que ele é o intelectualzinho. E o pai, que é um perverso, devasso, tudo de ruim, é aquele homem. E nós vamos ter a relação desses 4 personagens aí e como eles, sabe, os interesses que os mantêm unidos, talvez um certo prazer na companhia um do outro. É uma loucura, gente. Mas o Dostoiévski, ele toma o tempo dele, sabe, pra desenvolver os personagens. Então estamos aí. É aquela história que vai se formando e aumentando. E a escrita, né? A escrita é aquela coisa. E por fim, por fim não, porque eu tô lendo um monte de livro, tá? Mas eu só mostrei esses, porque senão o vídeo ia ser muito longo. E esses são os principais que eu tô dando mais atenção atualmente. Eu estou lendo Censores em Ação, do Robert Darnton, que é um dos meus historiadores favoritos. Como os estados influenciaram a literatura. Eu gosto demais disso aqui. E tá casando muito bem com a minha leitura do Don Quixote. Don Quixote tá exemplificando o que o Darnton tá falando aqui sobre como era o processo de... Ele tá falando do antigo regime, ali do século como é século XVIII, na verdade, né? Mas nós vemos esses mesmos parecidos, esses procedimentos parecidos de edição de livros ali na época do Cervantes, por alguns detalhes que a gente vai percebendo no livro. É muito legal, muito legal. Eu gostaria de falar, não prometo nada, mas quem sabe um dia, né? Mas estou lendo esses livros, gente, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham assistido até o final. Se vocês assistiram até o final, deixem aí o que vocês leram nesse primeiro semestre. Teve algum livro que vocês gostaram, que vocês querem me indicar? Indica aí, minha gente, indica aí. Os comentários são de vocês, fiquem à vontade, eu leio todos. Eu tô devendo respostas, mas responderei, não se preocupem, eu vou responder todos os comentários de todos os vídeos que eu não respondi ainda. Nos 2 últimos eu acho que eu não respondi, mas eu vou responder, tá? E inclusive esses que vocês acharem por bem fazer nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Se acharem muito longo, dividam aí o vídeo em 2 vezes, em 2 parcelas, que vai dar tudo certo. Muito obrigada pela companhia de vocês, eu espero encontrá-los em breve. E é isso aí, até mais. Tchau, tchau.